Do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Eu vou ler do versículo 17 até o versículo de número 22, esse texto que tem por título O Jovem Rico. Marcos 10, 17 a 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém, irmãos. Que o Senhor então aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, no dia 13 de junho de 2026, o último dia 13, o Brasil ficou chocado, com uma tragédia que aconteceu aqui na nossa nação. De maneira mais específica, em uma pequena cidade do interior de São Paulo, quando uma jovem ali, chamada Maria Eduarda, ela foi arremessada em voo livre de uma ponte naquela cidade, e ela caiu de uma altura ali aproximada de 40 metros, e ela veio então a falecer. Essa jovem, ela tinha ido até aquele lugar a convite de alguns amigos, uma ponte já que não funcionava na cidade, uma ponte chamada Ponte do Esqueleto, alguma coisa assim, e ali algumas pessoas praticam um determinado esporte, muito parecido com o bungee jump, mas na realidade é o rope jump, que mais é um pouco parecido. Também tem o lance de você pular ali num salto livre, porém a corda é um pouco diferente, então a pessoa fica muito mais parecendo com um pêndulo humano. Inclusive alguns chamam esse esporte disto, um pêndulo humano. E essa jovem foi a convite ali dos amigos, e ela nunca havia pulado, nunca havia praticado esse esporte. Ela, 21 anos de idade, uma jovem muito linda, muito bonita, cheia de saúde, cheia de vida. E então, no momento em que ela está se preparando para o seu salto, há ali uma empresa, alguns instrutores, pelo menos 3 aparecem ali na filmagem, que tem rodado o mundo todo, não apenas o Brasil, e tem chocado inclusive ao mundo todo. E esta jovem, ela está ali bem paramentada, com um capacete de proteção. Colocaram nela uma alça ali cobrindo o seu tórax, o que é natural, mas é muito nítido que quando os 3 rapazes suspendem ela, para jogá-la numa posição que eles chamam de aviãozinho, a corda que deveria estar presa ali no seu peitoral, essa corda, ela está enrolada ali sobre a ponte, e ninguém se percebe disso. E pegam esta jovem e lançam ela ali do alto, e infelizmente quando ela cai lá embaixo, ela sofre então múltiplas fraturas ali em todo o seu corpo, e ela vem então a falecer. É triste porque no mesmo, alguns instantes antes dela ser lançada ali daquela ponte, ela mesma posta alguns vídeos no seu Instagram, Então ela posta lá e ela falando, ela coloca escrito, inclusive, ela tira uma exata foto do local onde ela vai cair,
sem saber, claro, né? E ela coloca assim: quem foi o doido que me convenceu a fazer isto? E aí, alguns poucos segundos depois, ela estaria então ali falecida. Conta-se que, em meio às pessoas que estavam ali naquele ambiente, havia uma jovem que também pratica esse esporte, e ela era enfermeira, né? E ela conta que desceu rapidamente quando eles se apercebem, né? Porque quando os rapazes erguem ela para lançá-la, só quando lançam, uma voz ali no meio daquele povo se faz ouvir dizendo: ela está sem a corda, acorda. E aí, quando ela cai lá embaixo e percebe o que aconteceu, um grupo corre, inclusive essa enfermeira corre, e segundo ela ainda a encontra com vida, ainda ali respirando, mas com muita dificuldade. Ela diz que observa a sua pupila, já está dilatada, então aí já um risco muito grande, né? E começa a conversar um pouco com ela, mas infelizmente ela veio então a falecer. Depois disso, claro, irmãos, houve uma comoção nacional, mundial, porque rodou o mundo inteiro, inclusive muitas pessoas que praticam esse esporte no mundo todo têm comentado acerca deste episódio. Foi dito ali a princípio que os rapazes que trabalhavam como instrutores chegaram a fugir, eles negam isso, né, que não fugiram. Pelo menos dos 6 rapazes que estavam lá, 3 prestaram depoimento. Esses depoimentos, inclusive, foram abertos, né? Está aí na mídia para qualquer pessoa que queira assistir. E a delegada pergunta para eles, né, o que aconteceu, quem era o responsável, e eles dizem que não lembram, não sabem o que aconteceu. Só naquele dia já tinha havido mais de 10 saltos, então, de fato, eles não conseguem entender o que aconteceu, mas que eles não fugiram, eles tentaram prestar ali todo o socorro, né, que fosse possível, mas infelizmente não foi. A mãe da Maria Eduarda, obviamente, está totalmente desolada, né? Ela declarou na rede social, inclusive, que a vida dela tinha se acabado porque perdeu a filha, embora tivesse um filho, mas para quem é pai, para quem é mãe, né, não é assim que se conta, não é? A perda de um, de fato, pode desestruturar totalmente. Há um depoimento de um irmão dela também, um irmão muito jovem, chorando muito, muito, assim, com um certo desespero, né, muita tristeza, chorando ali, né? 21 anos, a Maria Eduarda, uma moça linda, né? Inclusive, nós nos compadecemos muito com essa família, muito, assim, com ela. É uma família que, claro que precisa muito das nossas orações, que o Senhor derrame de todo consolo, né, que as pessoas responsáveis, de fato, sejam responsabilizadas por isso, né? E que, principalmente, coisas dessa natureza não voltem mais a acontecer. Mas, se eu, pensando nisso, né? Se eu perguntasse a você o que poderia ter sido feito, né, para evitar tal coisa, eu acredito, irmãos, que uma coisa principal, ela teria, de fato, evitado toda esta tragédia. E, assim, longe desta ideia de se ela não tivesse ido para aquele local, se ela não tivesse participado, né, desta aventura. Não, considerando que seja realmente um esporte como que não é algo que, inclusive, será impeditivo para que outras pessoas pratiquem, né, esse esporte novamente. Mas o que poderia ter sido feito para que esta tragédia horripilante não tivesse ocorrido? E sabe o que seria, irmãos? Uma coisa que seria muito, assim, seria a resolução total. E isso seria, irmãos, um reexame ali na situação antes do salto. Sabe, uma reavaliação? Se eles tivessem averiguado de forma acurada antes da menina saltar, se realmente, quando colocaram o capacete nela, quando colocaram os apetrechos nela, agora é o salto. Se alguém tivesse dito assim, vamos reavaliar para ver se falta alguma coisa, então certamente teriam ali se apercebido da ausência daquela corda. E é exatamente isso, irmãos, que eu enxergo aqui nesse texto que nós lemos do jovem rico. Eu enxergo esta reavaliação, ou pelo menos este exemplo
de que nós precisamos nos reavaliar, reexaminarmos-nos, sabe, a nós mesmos, acerca de como anda a nossa caminhada. Olhem bem para este personagem, e ele é chamado de o jovem rico, né? Esse personagem é um personagem que ele aparece aqui com uma preocupação que eu chamo de uma preocupação legítima. Qual é a preocupação deste jovem rico? Ele queria saber exatamente o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E essa é uma preocupação legítima. Ele estava aqui preocupado com o seu futuro, ele estava aqui preocupado com a sua vida espiritual, ele estava preocupado aqui se de fato ele morrendo, ele teria uma boa vida ou não, se ele seria condenado ou se ele seria salvo. Inclusive, diante desta preocupação legítima, ele toma aqui alguns passos que são essenciais para demonstrar que realmente a preocupação dele era legítima, era verdadeira. Perceba que quando ele ouve falar que Jesus Cristo está ali passando por um determinado caminho, que Jesus Cristo estava ali pertinho dele, diz o texto bíblico, em primeiro lugar, que ele correu em direção ali aonde Jesus estava. Como ele correu, isso já me passa a ideia, irmãos, que ele estava tendo uma preocupação legítima, ele estava curioso, ele estava realmente interessado, ele realmente queria, não era algo assim demodê, sabe, que ele estava ali, Jesus vai passar perto de mim, ele não estava, se ele passar aqui perto, não, ele correu, ele foi ao encontro, ele demonstra com esta sua corrida um interesse muito grande em de fato encontrar-se com Jesus. E aí já emenda para a segunda, ele não apenas correu, mas ele correu para a pessoa certa, ele foi em direção a Jesus Cristo, né? Certamente ele já ouvira falar de Jesus, inclusive quando ele se aproxima de Jesus, na primeira palavra que ele traz para Jesus, ele trata Jesus mediante um conhecimento prévio que ele tinha, a forma como inclusive ele denomina a Jesus. Então ele tinha um interesse, e isso comprova que a sua preocupação ela era legítima, não era alguém que não estava nem aí, que não estava preocupado com sua vida, não era alguém que vivia esta vida sem eira nem beira, vivendo os prazeres deste mundo e não estou preocupado com nada. Não, ele correu, ele foi ao encontro de Jesus correndo. Isso demonstra um grande interesse e o fato dele ter ido para o próprio Jesus, né? Então ele realmente buscou ali a pessoa certa. Nós percebemos ainda no versículo 17 que quando ele se aproxima de Jesus, ele tem inclusive a postura correta. Porque o que é que ele faz quando ele está diante de Jesus? Ele se ajoelha diante de Jesus. Olha só como ele vai checando, né, ticando todas as coisas importantes. Ele corre, demonstrando com isso então interesse, ele corre para Jesus, ou seja, ele tem interesse na pessoa certa, e quando ele chega diante de Jesus, ele se ajoelha, ele adora a Jesus. Então certamente, claro, ele adora ali a pessoa certa. E aí então, ele faz uma pergunta para Jesus, e quando ele pergunta a Jesus, me chama a atenção a forma como ele se direciona para Jesus, que eu falei ainda agora, que inclusive demonstrava o seu conhecimento prévio sobre Jesus, porque ele chama Jesus de bom mestre. Ele não chama Jesus apenas de bom, ele não chama Jesus apenas de mestre, mas ele chama Jesus de um bom mestre, reconhecendo que Jesus, de fato, nele havia uma excelência para o ensino, para direcioná-lo, para trazer a resposta que ele procurava ao grande dilema da sua existência: o que farei para herdar a vida eterna? Então ele corre, demonstrando com isso interesse, ele corre para Jesus, ele tem interesse na pessoa certa, ele se ajoelha diante de Jesus, ele o trata então da maneira que Jesus deve ser tratado, e ele pergunta a Jesus, ele denomina Jesus como sendo um bom mestre. E aí no versículo 20, logo depois de Jesus trazer algumas palavras, né, para este jovem rico, ele então responde para Jesus, né, acerca dos mandamentos que Jesus apresenta. Ele diz: mestre,
Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E aqui eu diria então que é o último ponto, né, que realmente demonstra que a preocupação deste jovem rico era sim uma preocupação legítima. Ele estava sendo sincero no seu coração. Ele não estava brincando com a vida, ele não estava de maneira alguma desacreditando ali do futuro espiritual. Ele, de fato, ele demonstra que a preocupação dele é legítima, porque ele realmente acreditava que havia uma vida ali na eternidade, e ele queria saber exatamente como ele poderia fazer para garantir esta vida eterna. E ele declara então: tudo isto, Senhor, esses mandamentos eu tenho observado desde a minha juventude. E aí eu até inverteria: era um jovem que tinha uma preocupação legítima e verdadeira, porque ele conhecia as Sagradas Escrituras. Ele guardava os mandamentos do Senhor. Ele era alguém que acreditava, ele era um crente. E por ele ser crente, por ele acreditar, quando ele ouve falar de Jesus, e acredito eu, dos feitos de Jesus, ele corre em direção a Jesus, demonstrando um interesse genuíno e também correndo para a pessoa certa. Ele se ajoelha diante de Jesus, ele tem a postura correta, ele chama Jesus de bom mestre, denomina-o com excelência, com respeito, dando a devida autoridade a Jesus, mas tudo isto porque ele de fato guardava a palavra de Deus no seu coração. E é tanto, irmãos, que o versículo 21 diz que Jesus, então, ele olha para esse jovem, fita-o, né? Pelo menos na versão diz que Jesus fitando. Jesus olhou para ele e veio um sentimento no coração de Jesus. E, ó, irmãos, Jesus não mente. E acredito eu que a palavra inspirada também não. Diz que Jesus olhou para ele e Jesus sentiu o que por ele? Amor. Diz que Jesus o amou. Por que Jesus o amou? Porque ele estava diante de um mentiroso, diante de alguém que não sabia o que queria. Jesus, ele amou, irmãos, porque ele viu que a preocupação deste jovem era genuína, era verdadeira. Não era alguém que estava preocupado com as coisas materiais naquele momento específico desta vida. Não era alguém que estava preocupado ou pedindo a Jesus como adquirir mais riqueza, como ter uma vida eterna aqui nesta terra, mas era alguém que estava demonstrando uma preocupação com a sua alma. O que eu posso fazer, Jesus, para herdar a vida eterna? E Jesus, então, o amou. E aí, quando Jesus então olha para este jovem rico e diz o texto ama, aí Jesus diz uma palavra para ele. Aí é aqui, irmãos, onde nós queremos chegar. Porque Jesus olhou para ele com amor e disse assim: olha, só uma coisa te falta. O que Jesus estava fazendo? Jesus aqui era o instrutor. Jesus aqui era o mestre, era o professor, era o responsável. Jesus estava averiguando: ó, você já está com um capacete, você já está com um peitoral. Olhou assim, Jesus viu a corda do lado. Rapaz, só uma coisa te falta. Você já tem quase tudo. E Jesus o amou porque era com sinceridade. Mas Jesus reavaliando, reexaminando, fazendo uma avaliação acurada daquele momento, antes de pegar aquele jovem e dizer salta, Jesus disse: olha, uma coisa ainda te falta. E aí Jesus declara: vai, vende tudo o que tens. E Jesus diz: dá aos pobres, e tudo aos pobres, e aí terás um tesouro no céu. Aí então vem e segue-me. Vem e segue-me. E aí eu quero chamar a atenção, para mim, o versículo assim de maior destaque aqui nesse texto. Inclusive um versículo que por muitas vezes é interpretado de maneira errônea. E eu não sei por que as pessoas interpretam esse versículo de maneira errônea. Eu não sei por que a dúvida, não é? É o versículo de número 18. Quero chamar a atenção para esse versículo, porque ele tem tudo a ver com essa resposta que Jesus deu ao jovem rico. Ele tem tudo a ver. O texto diz que no versículo 17, quando o jovem se aproxima de Jesus, chama ele de bom mestre.
E aí, o versículo 18 diz que Jesus respondeu dizendo para ele: por que me chamas bom? E aí ele completa: ninguém é bom senão um que é Deus. Há algumas pessoas que leem esse versículo e interpretam, concluem que Jesus aqui está dizendo que não é Deus. Essas pessoas não sabem ler. Essas pessoas não sabem fazer uma interpretação mínima, superficial e rasteira de um texto, irmãos. Porque aqui nesse versículo, em nenhum momento, Jesus está rejeitando a nomenclatura, a denominação de bom mestre. Em nenhum momento. Jesus não responde para ele assim: não me chame de bom mestre. Não é isso que Jesus diz para ele. Jesus faz uma pergunta: por que me chamas bom? Jesus estava perguntando para ele assim: você sabe o que significa me chamar de bom mestre? Por que me chamas bom? Aí ele declara: ninguém é bom senão um que é Deus. O que Jesus estava dizendo para esse jovem rico? Que Jesus conhecia muito bem o coração dele. Jesus conhecia muito bem o coração desse jovem rico. Jesus estava indo na veia. Jesus estava dizendo para ele: se você está me chamando de bom mestre, e só existe um que é bom, que é Deus, você está dizendo que eu sou o quê? Deus. E aí a própria palavra do Senhor, a Bíblia, ela vai sempre apontar a bondade perfeita como sendo um atributo apenas de Deus. Se você ver lá no Salmo de número 145, versículo 9, é sobre isso que se fala, que Deus é que é bom. Inclusive, para o judeu, o único que é bom é Deus. Em Romanos, Paulo vai falar sobre isso, que só existe bem, naquele que é Deus, no Senhor. Então, quando Jesus, então, diz para ele: por que me chamas bom? Jesus não está rejeitando. Jesus está perguntando para ele: você sabe o que significa me chamar de bom? Porque bom só existe um que é Deus. Então eu sou Deus. E Jesus conhecia o coração dele. Aí pula então para o versículo 21, que é quando Jesus Cristo então diz: olha, Jesus olhou para ele, o amou e disse: só uma coisa te falta. Fazendo a reavaliação, reexaminando, Jesus olhou assim e disse: a corda ainda está fora, sua vida ainda corre um risco de morte, e morte eterna. Só uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e ele diz: terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Primeiro aqui, irmãos, nesse versículo 21, perceba que quando Jesus citou no versículo 19 ali os mandamentos, você é capaz de me dizer quantos mandamentos existem na Bíblia? Ali em Êxodo 20, quantos são os mandamentos? 10. Quantos Jesus citou aqui para o jovem? 6. 6 mandamentos. Por que Jesus só citou 6 mandamentos? Será que ele esqueceu os outros 4? Não, mais uma vez, porque ele conhecia o coração daquele jovem. Jesus citou exatamente os mandamentos em que o jovem seria capaz de dizer: ah, Senhor, desde a minha juventude que eu observo esses mandamentos. Jesus, ele sabia que pelo menos o primeiro dos mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 3, esse jovem estava em falta. Talvez não percebesse, mas aqui ele descobriu. E qual é o primeiro dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, mais detalhe, Êxodo 23, não terás outros deuses diante do Senhor. Aqui é uma referência direta aos 10 mandamentos, diante do que o Senhor Jesus falou no versículo 19. E este jovem, ele demonstra que ele tinha outro Deus no seu coração. Ele demonstra que ele tinha um outro ser, um ser que recebia toda a sua reverência. E que ser era este? Que Deus era este? Era a sua riqueza, Só uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, no céu. E aí Jesus Cristo disse: então vem e segue-me. Agora sim, vem e segue-me. Por quê? Você não disse que eu sou bom?
E se eu sou bom, você não sabe o que significa isso, eu não sou Deus? Agora vem e segue-me. Abandona este Deus do teu coração, faz esta varredura na tua vida, sabe, reexamina a tua própria existência, vê aí que de fato te falta esta única coisa. Jesus Cristo em nenhum momento repreende ele dizendo, não há nada que você possa fazer. Jesus Cristo vai na onda dele, sim, te falta uma coisa. E não é que o homem rico, ele tem que se livrar da sua riqueza. Lembrem-se aqui que um pouco mais à frente, Jesus vai encontrar, por exemplo, com Zaqueu, que é um homem riquíssimo. E Zaqueu, ele não se desfaz de toda a sua riqueza para seguir a Jesus. E Jesus diz para ele, hoje entrou salvação aqui nesta casa. O problema não é a riqueza, o problema é onde é que cada um coloca esta riqueza. No caso aqui deste jovem rico, ele comprova então que de fato, primeiro, ele colocava esta riqueza acima do Senhor, e segundo, que de fato, embora ele tivesse chamado Jesus de bom mestre, para ele Jesus, ele não era o próprio Deus, porque Jesus disse, vem e segue-me, e diz o texto, que ele, porém, contrariado. E tem uma versão bíblica que eu gosto muito, que diz assim, e ele então fechou a cara para Jesus. Ele fechou a cara para Jesus, com a palavra que Jesus disse, ele não gostou, ele retirou-se triste. Por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades. De muitas propriedades. A palavra do Senhor diz assim, lá em Amós capítulo 4, versículo 12. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Se nós fôssemos fazer uma nova interpretação dessa passagem bíblica na noite de hoje, nesse contexto, a gente diria assim, averigue direitinho, acuradamente, o que ainda te falta. O que ainda te falta? Talvez você esteja com determinados apetrechos na sua vida, talvez você já tenha caminhado um pouco, talvez você já tenha alcançado algumas coisas, talvez você esteja com um capacete, talvez você esteja com joelheira, talvez você esteja ali já com qualquer tipo de proteção que haja, mas a corda ainda está solta. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te. A palavra do Senhor diz, ainda em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Paulo disse isso para uma igreja. Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, examine-se você, cada um de vocês, examine-se, para ver se você realmente está na fé. Examine-se. E ele completa, provai-vos a vós mesmos. Examine-se, avalie, olhe para você mesmo. Antes de saltar nesta vida com uma fé que talvez seja embasada em nada. Veja este jovem, ele foi para a pessoa certa, ele foi correndo, ele foi com verdadeiro interesse, ele o chamou pela coisa certa, bom mestre, ali de fato estava diante dele o Deus verdadeiro. Jesus Cristo, conhecendo ele, perguntou, você sabe o que significa isso mesmo? Você sabe? Jesus Cristo então, conhecendo o coração daquele jovem, foi ali listando as coisas que Jesus sabia, que ele ia cheque, 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 cheque. Jesus o fitou, o amou. O amou. Mas ele não disse, que bom, você está quase lá, é suficiente. Jesus, irmãos, ele é radical. Ele é radical porque ele também foi radical na sua própria missão. Ele cumpriu cabalmente cada profecia que havia. Ele ia receber chibatadas ele levou. Ele ia ser traído, ele o foi. Ele seria morto num calvário, assim ele seria, como ovelha muda ele ficaria. Ele cumpriu cabalmente. Ele fitou aquele jovem rico, ele o amou.
Mas ele disse: só uma coisa te falta. Já imaginou, irmãos? Já imaginou? Eu imagino o quão doloroso deve ser para a família da Maria Eduarda ver os muitos vídeos se propagando na internet do exato momento da morte de um ente tão querido. Nossa, deve ser muito doloroso, irmãos. Acredito eu que não querem nem ver, não é? Muito doloroso. Já imaginou que isso não aconteceu, claro? Tivesse uma filmagem mostrando assim: Eduarda, você já está com capacete, já está com peitoral, vamos colocar a corda. E ela dissesse: a corda eu não quero. Eu quero saltar livremente, sem corda alguma. Você acha que ela queria isso? Seria um negócio louco, não é? Na mesma semana, tem um jovem aí em um outro país, onde é tomado por vulcões, esse país. E esses vulcões, eles estão ali sempre em atividade, né? Não colocando lava para cima, mas ali no seu cume, né? Ali é perigoso, muito quente e tal. Então o pessoal fica de longe observando o vulcão. Mas tem um jovem nesse local conhecido e chamavam ele de Homem-Aranha aí da nação. Eu não lembro agora qual foi a nação. Homem-Aranha de tal lugar. Porque ele ficava agarrado nas paredes, sem corda nenhuma, bem na beirada do vulcão. Só que na mesma semana que ocorreu essa tragédia no Brasil, como o pessoal filmando também, ele está lá brincando, se agarrando, ele escorrega e ele cai, e o povo se desespera porque ele morre queimado na hora. Você entende? Um louco, que estava sem nenhum tipo de segurança, por escolha própria, por decisão própria. Não é o caso desse jovem. Não é o caso da jovem. Se tivesse escolha, ele vai até Jesus e pergunta: o que eu posso fazer? E Jesus diz para ele: só te falta uma coisa. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Será que não te falta ainda uma coisa? Será? Atenta para essa palavra de Paulo. Examine-se a você mesmo se realmente estás na fé. Examine-se. Examine-se. Se não te falta alguma coisa, provai-vos a vós mesmos. Provai-vos. Faça uma revisão. Faça uma revisão na sua vida. Faça um reexame. Faça uma reavaliação, para que você não corra nenhum tipo de risco de morte eterna. Reavalie. Porque o Deus que nós seguimos é o Deus que é capaz de dizer: te falta ainda uma coisa. E é preciso fazer esta coisa. É tanto que quando Jesus, então, vê este jovem saindo, então Jesus, no versículo 23, olhando ao redor, sabe, o jovem saiu, e Jesus meio que olhou ao redor para os seus discípulos, e ele disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente. Os discípulos, diz o texto, estranharam as palavras de Jesus, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então esta é a palavra do Senhor para mim e para você. Reavalie. Reavalie. Todos nós estamos sobre uma ponte. Estamos a poucos instantes de um salto. Será mortal ou será para a vida? Reavalie. Reavalie. Para que haja a segurança da corda em mim e em você. Reavalie. Examine-se. Reexamine-se. Prepara-te para encontrares
com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Que Deus nos abençoe, irmãos.